para esse trabalho que a gente vai começar agora, que é complicado. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê da sua misericórdia e compaixão, e principalmente que o Senhor nos dê capacidade para falarmos deste assunto. Então vamos falar daqui a pouquinho de perda da salvação. Vou repetir. Se você que está aí pelo Facebook comigo, entende que você pode perder a sua salvação, ou qualquer cristão pode perder a salvação, você deve se fundamentar nisso numa passagem bíblica, né? Manda essa passagem para mim. Manda ela aqui. Passagem tal. E eu vou explicar para você. Não vou convencer você de nada, vou te ajudar a ler a Bíblia. Tá bom? Mas antes vamos orar. Deus querido, Deus e Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, porque estamos reunidos aqui nesta manhã. Pudemos mais uma vez nos encontrarmos para te adorar, para te glorificar, para te engrandecer, em espírito e em verdade. Te agradeço, Senhor, por esta semana que se inicia. Te agradeço pela nossa vida, pela nossa comunhão, dentro das possibilidades atuais. Pedimos que o Senhor nos perdoe das nossas fraquezas, dos nossos erros, dos nossos pecados. E fala conosco, Senhor. É um assunto tão manipulado, Senhor. E usa da tua misericórdia e compaixão, fala conosco, abre o nosso entendimento. Às vezes o nosso entendimento está encaixotado, está fechado. Precisamos entender. E juntos nós vamos aqui meditar na tua palavra. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu faço. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é que eu oro, exaltando, bendizendo e glorificando o Senhor. Amém. Muito bem. Bom, até agora ninguém mandou passagem nenhuma que se fundamente para crer que o cristão pode perder a salvação. Mas vamos trabalhar. Se chegar alguma, eu esclareço. Se não, né? Eu creio, fundamentado na Bíblia, não no meu entendimento bíblico, mas no entendimento daquilo que está escrito, quando a pessoa que escreveu queria que eu tivesse o entendimento que ela tinha quando ela estava escrevendo. Quando nós somos resgatados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, como está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, o Espírito Santo de Deus nos leva a começarmos a nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus.
sujeito que é salvo, a mulher, o homem, ele começa a querer entender a palavra de Deus. Ele começa a se preocupar com a interpretação correta da palavra de Deus. Não só por amor próprio, mas também porque nós amamos o próximo. E porque também todos nós, um dia, vamos comparecer frente ao tribunal de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, para dar conta de si mesmo a Deus. Eu creio, meus irmãos, porque eu não consigo achar o contrário na Bíblia. Por causa disso que eu estou pedindo, mais uma vez. Muita gente entrou agora no Facebook, né? Então talvez não tenha ouvido o pedido. Se você acha que você pode perder sua salvação, qual a passagem bíblica que te dá este apoio para pensar assim? Escreve ela para mim aí nos comentários e eu vou explicar para você. Eu entendo biblicamente que uma vez salvo para sempre. Salvo. Não aquele que se entende salvo, não aquela salvação a granel, salvo mesmo. Por quê? Porque a nossa justificação, irmãos e irmãs, pertence a Deus. Existe até uma cançãozinha que diz que Deus começou boa obra em mim e Ele é fiel para terminá-la, para concluí-la. E é Deus mesmo que faz esse processo. Não sou eu. Porque não depende de mim. Porque não é por capacidade humana. Dá uma lidinha. E antes, vamos parar com esse negócio, porque está parecendo às vezes, irmãos, que a gente está tratando de partido político, sabe? Às vezes as pessoas querem me atacar e elas escrevem lá, esse pensamento, você é calvinista, ou você é arminiano, como se fosse partido político, como se fosse torcedor de um time de futebol. Eu quero a verdade, não importa se quem pensa assim é o A, é o B. Se ele pensa a verdade, eu penso como ele. Ah, você é de direita, você é de esquerda. Não, aqui não tem isso. Quem é que está com a verdade? Então eu estou com essa pessoa também. Dá uma lidinha para mim, comigo ou melhor. Vamos ler junto Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, me fica nesta passagem, texto no contexto, muito claro que Deus é que faz tudo isso, né? Então está chegando aqui, por exemplo, cadê? O irmão Walter, mandando, eu não sei se ele crê ou se ele fica em dúvida a respeito da salvação eterna, por causa de Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 10. Timóteo, eu vou abrir aqui, né? Obrigado, viu, irmão? Vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 10. Irmão Walter, eu quero que você, meu querido, quando você estiver lendo a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia num contexto, né? Paulo aqui estava viajando para Macedônia. E ele pede que Timóteo fique em Éfeso, né? Porque ali haviam pessoas que estavam ensinando coisas diferentes daquelas que ele ensinava, ele, Paulo. E ele pede para Timóteo ficar ali, para Timóteo tomar conta dessa situação, para que esses falsos ensinos não fossem proclamados e que as pessoas não ficassem perdendo tempo com fábulas, histórias, e nem com genealogias sem fim. Ah, porque eu sou filho de tal pessoa, que era neto de tal, bisneto de tal. Entendeu? Ele incentiva Timóteo a trabalhar, a realizar o serviço de Deus na fé. Ele diz que algumas pessoas estavam perdendo tempo, né? Fazendo o quê? Ouvindo essas falsas doutrinas, aprendendo estas coisas fantasiosas, que ele chama de fábulas, e outras até juntavam a tudo isso essa discussão. Não, porque o meu tataravô era primo do cunhado, do sobrinho, do sujeito que empurrava o carrinho no supermercado, que são as genealogias. Você está entendendo? Ficavam perdendo tempo com isso. E aí, Paulo orienta Timóteo. Timóteo, você fica aí, você ajuda essa gente. Quando diz desviando-se aqui no versículo 6,
de Timóteo, capítulo 1, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Irmão, é aqui que você falou, né? Deixa eu ver se é aqui, só um minutinho. Peraí. Não, é 6. Ô, irmão, perdão, irmão, é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque é que outra pessoa também mandou esse daqui. Não tem problema nenhum. Paulo está falando aqui de 1 Timóteo 6,10, começa no versículo 3, dos falsos mestres e os perigos da riqueza. Certo? Quando ele chega no versículo 10, ele diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ele está falando aqui que alguém perdeu a salvação? Existe uma especificidade dizendo que a salvação foi perdida? Ele está dizendo que muita gente, se preocupando em enriquecer, em ganhar dinheiro, desviou-se da fé e se atormentou com muitas dores. Não há referência à salvação aqui. É que a maioria usa esses versículos, irmão, e eu vou citar outros aqui, né? Porque isso aqui, estudo, são 13 páginas, né? Olha, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2, Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 23, 1 Timóteo 4, 1, 1 Timóteo 4,16, 1 Timóteo 6,10, que foi o que você citou, Hebreus capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículos 12 e 13, capítulo 6, versículos 4 e 6, Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Não fala de perda de salvação. Aonde está dizendo aqui? Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Aonde fala de perder salvação? Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Relacionaram isso com perder salvação. Não está dizendo isso. Não está falando em lugar nenhum, por mais. Se você for buscar uma Bíblia comentada, por exemplo, que eu não aconselho de uma maneira geral, mas você não vai encontrar nenhum comentarista sério falando desta passagem como perder salvação. Vai dizer que muitas pessoas substituíram o ouro, o Deus pelo ouro, que são as características dos falsos mestres. É disso que ele está falando. Veja, no versículo 3, ele começa a falar, ó, se alguém ensina outra doutrina,
e não concorda com as palavras saudáveis do nosso Senhor, é enfatuado, não entende nada. Mas tem mania por questões e contendas de palavra, que nasce da inveja, papá, papapá, papapá. Não está falando, não tem, o assunto, irmão Walter querido, não é, porque a Bíblia ela é dividida por assuntos. O assunto aqui não é perder salvação, o assunto aqui é falsos mestres que se enriquecem com a palavra de Deus. É isso que está falando. E ele está orientando Timóteo a não entrar por esse caminho. Ele diz, olha, versículo 5, que tem a mente pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ele está falando destas pessoas que enriquecem pregando a palavra de Deus. Essas pessoas que compram bens e bens aqui na terra, usando a palavra de Deus. É sobre este assunto. Não é perder a salvação. Então, veja você, Walter. Eu sei que você está me entendendo. Você pode não estar concordando, mas entendendo você está. A gente não pode pegar uma passagem bíblica e tirar aquela frase, aquele versículo, como são chamadas as frases e composições de frases da Bíblia, fora do contexto que ela está. Senão a gente cria essas falsas doutrinas. Por exemplo, entender que 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 está falando de perder salvação é uma falsa doutrina. Porque não é disso que está falando. Timóteo capítulo 6, versículos do 3 até o 10 está falando de quem? Dos falsos mestres que optam por enriquecer. É disso. Se nós não entendermos devidamente a Bíblia, a gente vai criar falsa doutrina e a gente vai crer em falsa doutrina. Ensinar que isto daqui, 1 Timóteo 6,10, está falando de perder salvação, é ensinar errado. E o primeiro versículo já corrige o assunto. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, não entende nada. Então essa daqui nós já podemos excluir. Porque não está falando, não tem perda de salvação na Bíblia. É aí que está o assunto. O assunto é que as pessoas pegam uma, por exemplo, vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Mateus capítulo, essa daqui então, Mateus capítulo 24. Usam essa daqui assim, de maneira, versículos do 11 ao 13. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual que é o contexto aqui? De Mateus, a partir do versículo 3. 3? É uma
uma situação que o povo ia passar. Não tem nada a ver com salvação. A gente não pode ficar inventando. Mateus capítulo 24, versículos do 3 ao 13, está falando, por exemplo, só para você entender como é que funciona a coisa, para a gente ser assim mais tranquilo, como é que a banda toca. Mateus 24, do 3 ao 13, o assunto é escatológico. Tem um monte de gente aí interpretando a Bíblia ao seu bel prazer. E Pedro fala que a Bíblia não é de particular interpretação. E o que essas pessoas fazem? Transformam a morte do nosso Senhor Jesus Cristo num negócio sem sentido. Coloca o homem e a sua capacidade, o seu esforço, no lugar da graça de Deus. Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 24, versículos do 3 ao 13, fala da salvação do corpo de carne, de sair vivo de uma situação. Compare Mateus capítulo 24, versículos do 11 ao 13, compare com o versículo 22. Você vai ver que é exatamente isso que eu acabei de falar. O que está escrito no versículo 22? Está aqui. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Está falando de salvação. Não tá falando dos últimos dias. Não está falando de perder salvação em lugar nenhum aqui. Por causa disso que eu pedi para você comparar Mateus 24, do 11 ao 13, compara com o versículo 22. Não está falando de vida eterna. Como, por exemplo, fala João capítulo 6, versículo 47. Aí fala de vida eterna. Olha o que está escrito. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha que diferença. Tem a possibilidade de um crente pecar? Claro que tem, óbvio que tem. Mas isso não quer dizer que ele perde a salvação, porque se for assim, ninguém é salvo então. Ninguém é salvo. Porque quem é que não peca? A própria Bíblia diz assim: aquele que diz que não peca, já pecou, porque é mentiroso. Então ninguém é salvo. O crente peca. Mas pecar não quer dizer quebrar o selo do Espírito Santo. Esse assunto, selo do Espírito Santo, então, é tratado de uma maneira... Eu vou usar exemplos aqui. Por favor. Um selo, o que é um selo? Você compra uma bebida, por exemplo, irmão, irmã, em cima tá aqui a garrafa, né? Tem a tampa. Tem um selo aqui para saber que ninguém abriu. Não tem? Você compra 1 litro de leite, o selo é interno, mas tem um selo. Quando você abre ele, você nunca mais consegue fechar. Como se ele estivesse selado. O selo do Espírito Santo é isso. Quando a gente é salvo,
nós recebemos esse selo. Ele é inquebrável, inviolável. Porque esse selo é a garantia da vida eterna. Você peca, eu peco, claro que nós pecamos, a gente não quer, mas peca. O próprio Espírito que nos selou nos mostra o pecado. E a nossa consciência nos leva a entender que nós temos que fazer algo com esse pecado. E o que nós fazemos? Nós vamos lá pedir um perdão. E como este selo é a garantia, é o penhor, né? Você vai na Caixa Econômica lá, você leva uma corrente de ouro, você deixa lá a corrente, eles te dão, pelo penhor, um dinheiro. O selo do Espírito Santo é o penhor da salvação eterna. Salvação eterna. As pessoas confundem salvo com pessoas que vão na igreja, que choram, se jogam lá no chão, vão lá na frente. Isso não quer dizer nada, isso não é nada. Isso não é característica de ser salvo. Isso é os olhos humanos. Leia, meu irmão. Eu não quero que você concorde nem que você discorde. Eu quero que você leia a Bíblia. Entenda, interprete, não particularmente, não do seu jeito, mas interprete corretamente. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. É como se a pessoa perdesse a salvação. Estou falando do verdadeiro salvo, hein? Por favor. Não me venha com essa história, porque o irmão lá na igreja há 30 anos. Isso aí não quer dizer nada. Alguém tem aí a carteirinha de salvo? Eu gosto de usar esse argumento. Você tem uma carteirinha aí assinada por Deus, com um carimbo escrito, este é salvo? Não, é óbvio que não. Ninguém tem. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que ninguém sabe se o outro é salvo. É exatamente o que estava lá, falando dos falsos mestres. E quando diz, olha só como o negócio não é assim, gente. Por favor. Arrependimento não é um dom de Deus? Lê lá Romanos capítulo 11, versículo 29. Quando diz que a salvação é por meio da fé, não vem de nós, mas é dom de Deus, está falando de arrependimento. As pessoas acham que é dom de Deus, é porque Deus falou, olha, eu vou dar o dom da salvação. Não é isso. Arrependimento é dom de Deus. A gente erra. Claro que erra. Agora, se a gente perde a salvação, então eu quero que você me explique. Você mas ele é calvinista. Mas para com essa conversa. Aqui não é torcida de futebol. Ele é de um time, ele é do outro. Eu não torço por nada. Eu quero entender a palavra de Deus perfeitamente. É a minha luta. Entender, ter clareza do que está escrito. Se você entende
que se perde a salvação. Tudo bem, eu respeito isso. Mas então me explica. João 15, 2. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Me explica isso então. Não está falando de perder a salvação aqui. Tem gente que, não, está vendo, a vara que dá fruto, ele cuida para que aqui não dá fruto. Então, é claro, para mim é claríssimo. Porque fala que aquele que está no Senhor é aquele que dá fruto. E aquele que não está é aquele que não produz fruto. Só diz que ele é tirado, não diz que ele perde a salvação. Nem que será queimado no fogo do inferno. O assunto aqui é fruto, é produção na obra de Deus, não é perda de salvação. Está vendo como trocam todos os assuntos? Porque um dia lá um sujeito estava lendo, entendeu assim, foi lá e pregou isso, todo mundo aceitou. E é duro porque uma mentira falada muitas vezes ela passa a ser verdade. Como é que as mentiras se propagam? Assim, elas são faladas, elas viram verdade. Aqui não está falando de salvação. Em que lugar aqui João 15, 2 está falando? Porque é isso que eu falei, explica então. Não fala de salvação. Não há contraste entre céu e inferno. Salvação ou perdição. Está falando aqui de frutificar. Aquele que dá fruto é limpo porque passa a ser usado cada vez mais por Deus. É isso que está falando. E aquele que não dá fruto, ora, Deus não usa. Aquele que dá fruto, Deus usa. Aquele que não dá fruto é tirado do serviço de Deus. Pode até ser aquele que não dá fruto, Deus tirar a vida dele. Porque a própria Bíblia diz que há pecado para a morte. E morte aqui é física. Atos capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Colossenses 11, 27 e 34. Onde está falando de perder a salvação? Por causa disso que eu falei, me explica João 15, 2. Irmão ou irmã, como não? Coloca a passagem bíblica aqui que se diz que perde a salvação, irmão. Se você colocar a passagem, ou irmã, eu vou poder esclarecer. Se você escrever da viúva, a Bíblia fala de 4, 5 viúvas na Bíblia. Eu não sei ao que você está se referindo. Agora, você pode crer que se perde a salvação, tudo bem. Eu só estou tentando trazer esclarecimento bíblico. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Você quer continuar crendo que se perde a salvação? Tudo bem. Tudo bem. Se você quiser que eu explique para você no que você se baseia, no que te leva a errar a interpretação, me mande a passagem bíblica. Não adianta só discordar de mim. Discordar, o papagaio também discorda. Não. Agora, não fundamentado aonde? Romanos, capítulo 11, versículo 22.
também usam como perda da salvação. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Ah lá, está falando em perder salvação. Não está falando em perder salvação. Leia direitinho tudo. Que carta que nós estamos nos referindo? Romanos. Trata-se da salvação anunciada aos gentios. E está explicando a bondade imensurável de Deus para os homens, que quando nós nos afastamos dessa bondade de Deus, nós somos cortados da sua perfeita vontade. O apóstolo Paulo aqui, em Romanos 11, 22, ele está dizendo o seguinte: ele está admitindo que os gentios foram enxertados e tornaram-se participantes da raiz e da seiva da oliveira. Ah, pastor, mas leia Romanos 11, 17, você vai ver que é exatamente isso que eu estou falando. Antes eles eram estranhos, os gentios, a essa promessa. Leia Efésios 2,12. E para continuarmos enxertados neste ramo da oliveira, não é necessário fazer boas obras, e sim continuar firme na fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Judas 3, eu falo todo disso na abertura. Então, irmão, você está escrevendo coisas aí, o irmão, não sei, coloca a passagem aí. Quem está perdendo pérolas é você. Dizendo ficar escrevendo coisas assim, ao léu, qual a passagem que te fundamenta, ou quais as passagens que te fundamenta a crer na perda da salvação? Eu não encontrei nenhuma na Bíblia, texto no contexto, que fala que nós perdemos a salvação. O que acontece é que muitas vezes nós comparamos arroz com manga. Não tem como. Manga, é uma fruta, dá numa árvore frondosa, e arroz dá uma coisinha. É grão. Não dá para comparar. E é isso que se faz no entendimento bíblico. Mas olha, manda para mim. Talvez as pessoas têm vergonha, né? Eu não sei o que é. Manda aí. Né? Manda aí depois, olha, eu creio na perda de salvação por causa de tal. Eu vou esclarecer você vai ler a Bíblia e você vai entender. Eu quero glorificar a Deus porque a gente não perde a salvação, porque Deus é bom. Vamos parar com esse partidarismo aí, porque ele é isso, ele é aquilo. Não sou nada. Eu só tento servir a Deus, levando a palavra pura, santa, cristalina e verdadeira. Você não é obrigado a concordar, não. Agora, eu sou obrigado a levar a verdade. Se você aceita ou não, já deixou de ser problema meu. O meu problema vai até levar a verdade para você. Por causa disso que às vezes eu sou duro. Porque eu faço questão que você ouça a verdade. Concordar ou não,
já não é problema meu. Mas se você acha que existem passagens bíblicas, eu citei um monte aqui, ó. Por favor, né? Mesmo que seja uma dessas, eu explico para você a passagem. Você vai ler com outros olhos, você vai ler texto no contexto. E porque as pessoas não leem texto no contexto é que surge esse batalhão de falsa doutrina aí, de falsos mestres, de falsas religiões, de seitas para tudo quanto é lado, heresia para tudo quanto é lado. É porque entendem a Bíblia errado, leem a Bíblia com uma particular interpretação. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu louvo, glorifico e abençoo os meus irmãos e irmãs. Adoro o Senhor na beleza da sua santidade, Senhor. É um assunto extenso, Senhor. É difícil fazer as pessoas entenderem, porque elas gostam de viver debaixo do medo, né? Quando eu digo que a liturgia dos cultos são fundamentadas no catolicismo, é por essas coisas, ó. O catolicismo ensina claramente que se perde a salvação. Aí as pessoas gostam de viver debaixo do medo, não querem viver a graça de Deus, não querem entender que se pecou, perde a salvação, então ninguém é salvo. Ninguém é salvo. Mas é um assunto muito longo, Senhor. O estudo tem 13 páginas, né? Se for da sua santa vontade, a gente volta a falar sobre isso numa outra oportunidade. Fica conosco, Senhor, e livra-nos do mal. Principalmente da mentira. Tanta mentira pregada e as pessoas acreditam e lutam para que a mentira seja mantida. Glórias a Ti, Senhor. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.